Jesus, Jesus, Deus de milagres, que me escolheu e me nomeou e fui salvo. Jesus, Jesus, Deus de milagres, que me escolheu e me nomeou e fui salvo. Escolhido, nomeado por Jesus, pra frutificar e permanecer. Escolhido, nomeado por Jesus, pra frutificar e permanecer. Jesus, Jesus, Deus de milagres, que me escolheu e me nomeou e fui salvo. Jesus, Jesus, Deus de milagres. Boa noite, graça e paz, amados. Shalom, shalom, shalom. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos alcançar e trazer a cada um de nós um tempo de vitória, de conquista. Pai, Deus abençoe o Senhor já está conosco, que a graça possa também estar invadindo a presença de vocês aí em Pitangueiras, amém? Eu vou compartilhar algo com vocês. Nós estamos com a conexão de internet muito ruim. Se vocês estiverem com oscilação da qualidade, por favor, se manifestem. A internet está muito fraca, muito ruim. Eu não estou conseguindo ter níveis de transmissão. Vamos lá. Não sei se vocês estão me ouvindo, por favor, se pronunciem. Deixa eu ver aqui como que está. Hoje deve ser por causa da véspera do feriado. A internet está muito caótica, muito ruim, tá? Está travando ao tempo todo. Por favor, se manifestem como que está a conexão de vocês. Eu estou tendo dificuldades por aqui. Meus amados, vamos lá. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos compartilhar algo rápido, né? Ver se conseguimos ter pelo menos um versículo, algo para a gente poder refletir nesta noite e verificar se a internet estabiliza.
Hoje nós tivemos uma notícia um tanto quanto desagradável aqui em Bauru. Nós estamos vivendo a fase da flexibilização do isolamento que nós estamos vivendo e Bauru teve um retrocesso neste grau de flexibilização. Nós voltamos para o grau anterior de flexibilização que nós vivíamos, ou seja, tivemos um retrocesso. O número de casos em Bauru aumentou, as taxas de ocupação de leitos hospitalares atingiram praticamente a capacidade máxima e a gente vai precisar voltar a partir do dia 15, de segunda-feira, a um novo modelo de isolamento, que é o modelo antigo, com mais restrições, com mais dificuldades na presença de pessoas com o comércio aberto, enfim, vamos aguardar aí as diretrizes do prefeito, dos nossos governantes, para saber o que vai acontecer de fato. Mas eu queria deixar algo muito claro que nós precisamos compreender. O vírus é real, a epidemia não passou. As pessoas continuam se infectando, se contaminando e transmitindo o vírus umas às outras. Meu querido, minha querida, tenha prudência. Saiba que a imprudência pode gerar, para aquelas pessoas que precisam trabalhar, que elas sejam podadas das suas atividades, porque o vírus continua sendo transmitido, porque a imprudência de uns que podem ficar em casa, mas resolvem ir passear, pode trazer sequelas, danos a todos nós. A todos nós, uns pelos outros, nós precisamos nos doar agora para vivermos o amor. Amém? Acho que estabilizou um pouquinho a conexão, mas ela tem oscilado bastante, né? Eu queria compartilhar com vocês algo hoje, pelo menos para a gente poder refletir um pouquinho sobre a palavra que está na Epístola de João, Evangelho de João, capítulo 8, versos 31 e 32, que diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós verdadeiramente creres na minha palavra e permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E ele continua no verso 32 e diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, eu queria refletir um pouquinho hoje, para a gente poder orar e encerrar essa live, esse devocional. A internet está caindo, está oscilando, com você sobre etapas que nos levam a um nível de maturidade. Muitas vezes nós precisamos compreender que Jesus nos chama para sermos discípulos dele, mas que para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos ouvir a palavra e permanecer na palavra. Quando nós cremos em Jesus, ouvimos a palavra, aprendemos e permanecemos nesta palavra, Jesus diz que verdadeiramente nós nos tornamos seus discípulos. E aí, esta palavra que nós conhecemos, esta palavra que nos é revelada, se torna uma verdade nas nossas vidas, e esta verdade nos liberta. Olha só, então primeiro nós conhecemos a palavra. Segundo, nós permanecemos em Cristo através desta palavra. Terceiro, nos tornamos discípulos de Jesus, aqueles que seguem a Jesus, nos tornamos
cristãos. E quando estas 3 etapas se cumprem nas nossas vidas, conhecer, formar e se tornar, nós passamos a entender a palavra de uma forma diferente, que ela se é revelada como a verdade plena, absoluta. E aí esta verdade nos liberta. Esta verdade tira os vínculos que nós tínhamos com o passado para podermos viver o futuro. Então, nós precisamos compreender que ler a palavra de Deus, nós estamos lendo a letra que aquela palavra nos traz, a letra que aquela palavra nos representa. Porém, quando nós somos discípulos de Jesus, aquela letra, aquela palavra, aquilo que está escrito na Bíblia, ela não é necessariamente verbo, advérbio, pronomes pessoais, pronomes do caso bíblico, não são histórias, mas elas se transformam em verdades na nossa vida. E estas verdades nos libertam de todo e qualquer aprisionamento que nós temos na nossa mente, no nosso entendimento, naquilo que nos corrompia no passado, para podermos viver um futuro brilhante na vida de cada um de nós. Meu querido e minha querida, nós somos chamados para vivermos um discipulado, compreendendo que existe um processo de transformação nas nossas vidas e que este processo de transformação nas nossas vidas possa gerar em cada um de nós que nós sejamos discípulos daquele que nos comissionou, discípulos de Jesus Cristo. Sem sermos discípulos, a palavra é apenas letra. Sem sermos discípulo, a palavra que nós lemos através da Bíblia, ela é apenas um texto. Sem nós sermos discípulos, o que nós lemos aqui, muitas vezes não vai fazer sentido para as nossas vidas, não vai fazer sentido para o nosso coração, não vai trazer compreensão do que são as promessas de Deus para as nossas vidas, não vai fazer com que nós possamos mudar o nosso nível de entendimento, não vai fazer com que nós possamos enfrentar os nossos processos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é para qualquer um, é para quem é discípulo de Jesus. Conhecereis a verdade, e o decreto de libertação vai acontecer para quem é discípulo de Jesus, para quem transcende o entendimento de que não é letra a palavra, mas é verdade, é revelação. Nós não podemos ler a palavra sendo tão somente a palavra, mas nós precisamos compreender que aquela palavra é um decreto de vida para as nossas vidas. Quando nós vemos a parte teológica disso, a palavra de Deus, quando ela é interpretada pelos olhos naturais, pelos olhos humanos, ela é logos, ela é algo natural. Mas quando o homem tem a intimidade com Deus, quando o homem tem a intimidade com o Senhor, quando o homem é gerado pela palavra, para que lhe traga verdade, e esta verdade liberta, esta palavra não é mais logos, ela se torna rema nas nossas vidas. E rema é direcionamento, e rema é posicionamento, rema é encorajamento, para que nós saibamos que cada letra que está escrita naquela palavra é uma verdade para os nossos corações, para a nossa vida, para que nós possamos não tão somente conhecermos a palavra, mas nós possamos nos mover pela palavra, para podermos viver em função do que a palavra nos garante que nós temos direito de viver. Saiba que é um decreto de Deus a liberdade, a libertação,
Mas para isso, nós precisamos estar mergulhados no conhecimento da verdade, através do discipulado que nós precisamos ter com Jesus. Então, discipulado, verdade e libertação formam um pilar, formam 3 pontos de apoio para que nós possamos compreender o processo que Deus quer que nós tenhamos nas nossas vidas. Um processo de crescimento, de virtude, de capacitação, de transformação, pautado pelo discipulado que Jesus tem fomentado nas nossas vidas. E quando nós olhamos para este modelo de discipulado, nós precisamos olhar para o que é o cristianismo. O cristianismo é quando um homem ou uma mulher se diz cristão, sendo o modelo de Jesus na sua vida, para que ele possa refletir a face de Cristo na sua face, para que nós possamos dizer: eu sou discípulo de Jesus. Jesus, o Cristo, é o ponto de partida para o discipulado. Jesus, aquele que nos amou primeiro, é o ponto de ensino das nossas vidas. O discipulado nada mais é do que adorarmos, do que louvarmos a Jesus, aquele que nos ensinou a enxergarmos que nós precisamos ter a soberania de Deus nas nossas vidas, que nós precisamos saber que a redenção dos nossos pecados e das nossas transgressões foram trazidos pelo sacrifício de Jesus, o discipulador que nos ensinou o modelo. Você foi chamado para ser um modelo através do modelo que é Jesus. Nós precisamos saber que o discipulado é algo que nos ensina, que nos trata, que trabalha o nosso coração, que gera relacionamento, para que nós possamos, através do relacionamento saudável, sadio, gerarmos um modelo aprovado diante dos homens e diante de Deus. Se nós temos relacionamentos com Jesus, precisamos aprender através desse relacionamento para nós podermos ser semelhantes a Ele. Relacionamento com Jesus gerará frutos. E o relacionamento que gera frutos nos faz um modelo aprovado de cristãos. Porque discípulo é aquele que segue o seu mestre. Se Jesus é o nosso mestre, se a palavra de Deus é a verdade que nos liberta, os nossos frutos que nós colheremos serão frutos de relacionamento. Também nós precisamos prestar as contas a Deus de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós renunciamos e de tudo aquilo que nós possamos entregar por amor ao próximo, por amor àqueles que estão ao nosso lado, que vivem neste mundo e que muitas vezes são desprezados como aqueles que estão perdidos, como aqueles que estão no campo branco para serem colhidos. Jesus nos ensinou que Ele não veio para os santos, Ele veio para os perdidos. Como que é que nós, nesse discipulado, neste modelo que Jesus estabeleceu para as nossas vidas, temos exercido o nosso chamado para alcançarmos estes que estão se perdendo, e que se vier o grande dia, o dia da colheita, serão deixados para trás, porque nós não estivemos dispostos a apresentar o plano de salvação, o plano de redenção e o plano de livramento para eles. Exemplos bíblicos para tudo isso, Jesus tem, Jesus nos deu. Jesus nos estabeleceu o poder transformador para que nós pudéssemos ser a transformação na vida de outras pessoas. Olhe só, discípulo
segue o seu mestre. E o seu mestre é Jesus, o centro da nossa existência. Talvez nós precisamos compreender dia após dia que discipulado também é momento de reflexão, momento de confronto, momento de nós olharmos para dentro de cada um de nós e avaliarmos quem nós somos, o que nós somos e o que nós estamos fazendo, para que este confronto não seja estabelecido simplesmente por homens, mas possa ser estabelecido pela palavra. Não é a palavra que nos liberta? Por que muitos de nós ainda vivemos escravizados com as coisas deste mundo? A palavra não te trouxe libertação? Por que o desejo, as concupiscências, a vontade da carne, por que é que a preguiça, o comodismo, a zona de conforto ainda são coisas que nos afastam da presença de Deus, do modelo de discipulado, para podermos estarmos ligados e atentos ao que Deus estabeleceu para nós através do modelo de Jesus, que tem mandamento, que tem princípio, que tem primícias, que tem valores, que tem um modelo pautado no amor. E não é um amor qualquer, é um amor incondicional. Deus nos amou primeiro, mesmo quando nós não éramos merecedores deste amor. O Senhor derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter a graça de Deus estabelecida sobre as nossas vidas, e que assim como nós refletimos ontem, nós hoje possamos compreender o benefício disso tudo, quando Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Essa graça que nos invadiu, que nos trouxe a certeza da libertação, nos faz crermos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, que nos trouxe redenção e que nos trouxe um novo destino. E que o nosso destino não é que se percamos, mas que nós possamos saber que a salvação, que o destino de morarmos na Canaã celestial é uma realidade para cada um de nós. Este confronto pela palavra, ele é necessário para que nós possamos gerar um resultado. E muitas vezes a gente precisa receber puxão de orelha de Deus para que possamos mudar e transformar as nossas vidas, para que possamos reverter aquilo que nós estávamos fazendo de errado, para fazermos uma conversão e voltarmos ao caminho correto, o caminho que estabelece Jesus como centro da vontade de Deus nas nossas vidas. Jesus é o centro, Jesus deve ser o centro, e Jesus jamais pode ser tirado do centro. Amém? E quando a gente está cometendo erros, está cometendo falhas, nós precisamos saber que Deus se move para nos corrigir. Em Hebreus capítulo 12, versos 5 e 6 diz assim: e vocês se esqueceram da palavra de encorajamento que ele dirige para os seus filhos, que diz assim: filho meu, não desprezais a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele sois repreendido, pois o Senhor disciplina a quem ama e educa a todo aquele que recebe como filho. O pior desprezo que um filho pode ter da sua paternidade é quando o pai não o corrige, quando o pai o abandona. Porém, esse texto de Hebreus está dizendo o seguinte: meu amado e minha amada, você tem um Pai celestial, por isso você é filho. E este Pai, por zelo com a sua vida,
por zelo de você, quando você estiver fazendo coisa errada, Ele irá te repreender. Porque o Senhor, o nosso Deus, disciplina e corrige a quem Ele ama, a quem Ele recebe por filho. Então, saiba, se Deus tem tido preocupações para te corrigir, é porque Ele te ama. Se o Senhor tem colocado você no cantinho do pensamento para poder refletir sobre as suas atitudes, é porque Ele te quer bem, é porque Ele tem algo especial sobre a sua vida. Amém? E eu queria encerrar a nossa reflexão de hoje, o nosso devocional de hoje, trazendo para você um dos principais benefícios do discipulado. João 13,35 diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Existe um modelo, existe um fruto e existe um resultado de quem é discípulo: amar uns aos outros. Meu querido, minha querida, nós estamos sendo chamados nesse tempo de pandemia, nesta aflição que nós vivemos, nessas incertezas que nós estamos passando, a nos amarmos uns aos outros. Eu queria dizer para você, quando nós nos isolamos, quando nós tomamos a decisão de ficarmos em casa, é porque nós amamos a pessoa que precisa trabalhar, é porque nós amamos o idoso que está no grupo de risco, é porque nós amamos aqueles que têm comorbidades e que não podem sofrer riscos. Quando nós decidimos ficar nas nossas casas, é porque nós amamos aqueles que poderão ser impactados com as consequências dessa pandemia. Meus queridos e minhas queridas, nós, quando amamos, exalamos amor e somos discípulos do Senhor. 2 Timóteo 2, 24 e 25 diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, e ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para reconhecerem a verdade. Nós não temos que nos irar por quem não conhece a verdade, nós temos que abençoar e ensinar estas pessoas. Nós não podemos nos revoltar com quem não aceita a verdade. Nós precisamos sermos servos para que Deus possa trazer o arrependimento a essas pessoas e elas possam conhecer a verdade. Meu amado e minha amada, cuidado, exercite o amor, mergulhe no discipulado, tome cuidado para não murmurar, para não resmungar, para não blasfemar. Como tem sido cruel a gente vê pessoas perdendo as bênçãos porque estão reclamando. Não reclame, não murmure, agradeça a Deus e Ele fará o sobrenatural acontecer nas nossas vidas. Amém? Eu queria orar por você, orar pelas nossas vidas. A conexão melhorou um pouquinho, mas ela está oscilando ainda, e assim a gente pode encerrar o nosso devocional de hoje. Eu queria que você pudesse compreender. João 8, 31 e 32 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará.
Nós não somos judeus, nós somos os gentios que creram nele. Se permanecermos na palavra de Jesus, no ensino de Jesus, na doutrina, nos mandamentos, nos princípios, nas primícias, nas verdades, verdadeiramente seremos seus discípulos. E aí, tudo aquilo que é verdade se tornará claro nas nossas vidas e nós seremos libertos por essa verdade. Você é chamado para viver um novo tempo, forjado pela palavra de Deus, forjado pela verdade que traz libertação, que traz cura, que traz poder e traz entendimento. Nós somos chamados para vivermos um processo de libertação e de cura, não pautado pelas coisas que o homem ensinou, não pautado pelas coisas que o mundo ensinou, mas pautados por sermos discípulos de Jesus, o Cristo, permanecendo firmes, fortes e fiéis, perseverantes na sua palavra. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro por este homem, por esta mulher. Eu oro, meu Pai, por esta pessoa que nos ouve agora, Senhor. Pai, alcance esta vida. Cubra, Senhor, com o seu laço de bênção, com as suas mãos protetoras, Senhor. Dê ordem aos teus anjos, Senhor, que guerriem e zelem por tudo aquilo que elas são. Pai, em nome de Jesus, derrama do teu bálsamo de cura, de salvação, de redenção, de restauração, que o pecado nem a influência do mal possa ter influência sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu comportamento, Senhor. Pai, que nós sejamos sarados, curados e restaurados, e as tuas mãos possam nos proteger e nos livrar de todos os males. Assim seja, em nome de Jesus. Eu oro, meu Pai, por esta epidemia que ainda não passou, que ainda não terminou, e que ela não tenha poder nem influência sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que te amam, que te buscam, que são os teus filhos, que vivem, Senhor, nos teus átrios, que vivem, Senhor, na tua presença, que vivem, Senhor, na tua intimidade, com uma identidade sarada, curada e restaurada. Em nome de Jesus, Senhor, que nenhuma peste alcance esta pessoa, alcance a vida, meu Pai, dos teus filhos, os seus lares, as suas famílias e as suas gerações. Pai, em nome de Jesus, nós derramamos o nosso entendimento diante de Ti e Te pedimos, Senhor, acrescenta, meu Deus, nas nossas vidas poder, autoridade e intimidade, que nós possamos, meu Deus, conquistar a cada dia algo novo, um projeto novo, um recomeço, uma nova história, um novo destino, Senhor, e que nós possamos, meu Deus, trilhar caminhos de bênçãos, caminhos de vitória, que nos levem, Senhor, a desfrutarmos da Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor, que nós sejamos discípulos de Jesus, cristãos autênticos, Senhor, que exalem o Teu amor, façam a Tua vontade e que nós tenhamos, meu Deus, palavras de vida, de vitória e de conquista. Senhor, use a cada um de nós para levarmos as Tuas boas novas aos perdidos, aqueles, meu Deus, que estão desesperados, desesperançosos, que nós possamos ser, meu Pai, a luz deste mundo e o sal desta terra, cumprindo, Senhor, o modelo do nosso discipulador Jesus Cristo, que nós, meu Pai, possamos caminhar e nos mover pela Tua palavra, pelo Teu rema, pelas Tuas verdades. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Estou com uma tosse seca hoje, né? Acredito que não seja nada sério, apenas uma irritação na garganta, mas tem me incomodou bastante hoje, amém? Que
que vocês possam ter uma noite de bênçãos. Amanhã é feriado, Corpus Christi, o corpo de Cristo. E amanhã a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mergulhar um pouquinho nesse tema e recebermos uma palavra de vida, de bênção e de abundância, em nome de Jesus. Amém? Uma boa noite a todos, que você possa viver uma vida de bênção, de conquista, uma vida onde o sobrenatural te invada a todo instante e a todo momento. Assim seja. Pode deixar amanhã, eu me cuido, vou tomar cuidado. Cássia, seja bem-vinda, acabou de entrar, nós estamos encerrando a nossa live, né? Você que esteve conosco, Deus nos abençoe, Deus nos proteja. Amanhã nos vemos às 19 horas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos prospere, que Deus nos edifique e que o Senhor possa tocar a tua vida para que você seja um discípulo, uma discípula fiel, firme e forte, em nome de Jesus. Amém? Para quem chegou atrasado aí, é Cássia dizendo que chegou atrasada. Cássia, a live se encerra e na sequência ela já fica disponível no vídeo gravado aí na nossa fanpage, tá bom? Se você tiver dificuldade, me manda uma mensagem, eu mando o link para você. Meus amados, meus queridos, graça e paz. Nos vemos amanhã às 19 horas. Beijo no coração, compartilhe esta live, divulgue este vídeo, envie para alguém que precisa aprender a ser discípulo, a ser discipulado e a viver o sobrenatural na sua vida. Assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amo você. Graça e paz. Shalom, shalom, shalom. Jesus, Jesus, Deus de milagres, que me escolheu e me nomeou e fui salvo. Jesus, Deus de milagres.